Enquanto a gente está na dependência de Deus, isso é que é o bom, né? Dependemos de Deus. E é nessa dependência que eu quero estar e falar sobre o campo de batalha da mente. Vencer esse campo de batalha, eu acredito que ele seja um dos maiores desafios que nós, como pessoa, como ser humano que somos, esse é o maior desafio que nós temos. E como cristão, é um desafio somado à responsabilidade. Porque aquele que não tem Deus, ele é apenas um desafio. Mas para nós que conhecemos Deus, ele é somado a uma responsabilidade, porque para nós podermos falar, primeiramente nós precisamos ser transformados por essa palavra. Porque se a minha vida não der testemunho, está escrito lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, se as pessoas não testemunharem da transformação que aconteceu na minha vida, é sinal que eu ainda não me converti. Eu estava lendo essa semana essa palavra e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós precisamos de ouvir testemunho ao nosso respeito, porque senão nós vamos ser como qualquer um outro. E quando foi proposto esse livro pela pastora Cássia, o grupo, para que nós estivéssemos estudando, eu fiquei encantada com o livro e falei, Senhor, eu sei que é a oportunidade que o Senhor nos dá de trabalharmos em nós, de sermos mais uma vez, eu gosto da palavra, né, moídos, né, moinho. Aí tem moinho grosso, moinho fino, igual a lixa, né, lixa grossa, lixa fina. E a gente começa, o pedregulho, lá a pedra grande, ela não chega grandona e sai fininha, né? Ela chega grandona e vai saindo nos tamanhos, né? Quebrada, e aquela menor passa para um outro para poder ser menorzinha ainda. Assim eu costumo dizer que é a palavra de Deus. Cada vez que nós vamos passando pela palavra, nós vamos sendo moídos e chegando ao estado que o Senhor Deus quer. O dia que nós chegarmos no estado que Ele quer, Ele nos escolhe, Ele nos leva para Ele, não é verdade? Enquanto estivermos aqui, nós estaremos passando por esse processo, sempre. E quando foi proposto para que eu estivesse dando aula, eu achei legal, eu falei, nossa, que coisa boa, né? Vamos lá, trabalhar. Quase a gente não trabalha, né? Então vamos trabalhar mais um pouco. E falar sobre essa mentalidade de deserto, diretamente do nosso capítulo, ele já está lá na frente, né? Eu falei, gente, vai que tem alguém que chegou lá e não sabe ainda o que é essa mentalidade de deserto, o que essas mulheres estão falando a respeito dessa mentalidade de deserto. Aí, então, só para fazer assim um recapitular, né? A mentalidade de deserto, ela fala assim que é uma mentalidade onde a pessoa não tem sonhos. Ela é uma mentalidade em que é como se a pessoa falasse assim, eu parei no tempo. A mentalidade de deserto, ela vai me fazer estar olhando para a circunstância sem ter a visão de fé, sem ver além da circunstância. Se nós formos olhar para a nossa vida apenas com os nossos olhos natural, nós seremos engolidos pela circunstância. Como foi, a gente ouviu o testemunho da pastora Marisete, como a gente ouviu o testemunho da Célia, né? Não tinha mais jeito, não tinha mais condições. Então, o que acontece? Nós depositamos a nossa confiança em Deus. E essa mentalidade de deserto, ela é uma mentalidade que nos impede de ver a ação de Deus e do que é que nós somos capazes. E
Então, a primeira mentalidade do deserto é: o meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente apenas. Ela olha apenas a carga do passado, ela traz consigo essa carga do passado e vive o presente arrastando o passado que não conseguiu ser resolvido e nem vai conseguir, que rouba os sonhos e faz com que ela fique parada no tempo. A segunda mentalidade de deserto, ela fala assim, ela não assume a responsabilidade, a pessoa fala assim: alguém faça para mim, não quero assumir a responsabilidade. Ou seja, eu estou me eximindo das responsabilidades. O terceiro passo, diz a terceira mentalidade de deserto, diz: por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Nós não fomos chamados para coisas fáceis. Nós fomos chamados para enfrentar situações do dia a dia. E quem é mulher sabe muito bem das suas responsabilidades e das pedreiras que nós temos enfrentado e vamos continuar enfrentando a vida inteira. Agora, a grande diferença está da forma como nós as enfrentamos. Dizer não posso assumir responsabilidade não tira de mim a minha responsabilidade. Pedir que as pessoas tornem as coisas fáceis não vai acontecer, porque as pessoas nem sempre poderão contornar a situação para nos favorecer. Então, essas mentalidades são coisas que nos impedem e faz com que nós continuemos caminhando no deserto. Não foi o que foi proposto lá no início do livro? A autora fala, Joyce Meyer, ela fala: a caminhada que era para ser feita em 11 dias durou 40 anos. Não foi 40 dias, foram 40 anos. Por quê? Por causa da dureza do coração, por causa da imprudência, da desobediência, por falta de visão. E todo o povo que saiu do Egito, acima de 18 anos, 20 anos, se não me engano, 20 anos, ele pereceu no deserto. Nós não queremos ser essa geração que vai perecer no deserto, minhas irmãs. Nós não somos essa geração, nem nós e nem os nossos descendentes. Nós somos uma geração que estamos caminhando para chegar à terra prometida mesmo. E para chegarmos à terra prometida, nós não podemos ter a mentalidade de deserto. Nós estamos passando por um deserto, mas a nossa visão, a nossa mentalidade está lá na terra prometida. É lá que nós vamos chegar, amém, meninas? É lá que nós queremos chegar, é lá que é o nosso alvo. E para chegarmos lá, gente, não tem coisa fácil, não. Sopa de minhoca não é para cristão, não. Não é mesmo. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós somos linha de frente, e linha de frente é aqueles que enfrentam os piores desafios. Eu não quero ser linha de frente. Então, eu creio que você está no lugar errado. Quem é cristão, Cristo nos chama para ser linha de frente. Deus nos chama para grandes desafios. É para ganharmos a nós mesmos, é para ganharmos o nosso cônjuge, é para ganharmos os nossos filhos, é para ganharmos a nossa parentela, é para vencermos todas as dificuldades. Então, não podemos esperar coisas fáceis, porque nós estamos lutando em prol da vida, nós estamos lutando em prol de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém, meninas? E o nosso coração é o primeiro lugar onde nós devemos conquistar. Primeiramente é o nosso coração. O próximo passo diz assim: não posso evitar, simplesmente sou viciada em resmungar, censurar e me queixar. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Onde nós vamos parar com resmungar, censurar e queixar de tudo? A forma como nós reagimos às dificuldades mostra quem de fato somos. Jó falou assim: recebi eu o bem, não receberei eu o mal? Ora,
Deus é o Deus que nos presenteia, mas também nós estamos expostos às situações comuns da vida. Nós estamos expostos ao mundo. E o fato de sermos cristãos não nos isenta de passarmos por dificuldades. Não é verdade? Agora, a forma como nós enfrentamos a dificuldade faz toda a diferença. Não é pelo fato de sermos cristãos que nós não vamos tropeçar, que não vamos, alguém vai passar e pisar no nosso pé, no nosso calo, né? Não nos isenta. Não nos isenta de estarmos no trânsito e bater. Não nos isenta de estarmos numa fila de espera e a fila ser grande. Agora, a forma como nós enfrentamos, sim. Uma vez eu estava aguardando uma liberação de uma cirurgia da Rosirene, que fez a mesma, Rosirene, minha irmã, que fez a mesma cirurgia que a pastora Marisete. E eu estava na Unimed aguardando a liberação daquela guia. E, como sempre, liberação de guia é algo complicado. Você espera muito passar por toda aquela vistoria deles lá. E eu aguardando já há mais de 40 minutos e tinha um senhor que estava aguardando. Gente, mas esse senhor sofria tanto. Cada pessoa que chamava, ele levantava e ficava assim, mas não acredito que ainda não chegou meu nome. Ele conversando sozinho. Não acredito que ainda não é meu nome. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Como é que isso não acontece? O que é isso? Que isso é uma desorganização? E ele lá resmungando. Quando a pastora Fátima falou de falar entre os dentes, eu lembrei dele. Falei, gente, o sofrimento que ele passou. É dois sofrimentos. O sofrimento da espera e o sofrimento interno. O sofrimento emocional. E nós precisamos estar preparados, porque nós vamos enfrentar situações, mas se nós pararmos de resmungar e murmurar, nós seremos mais que vitoriosos. O hino da harpa cristã, ele diz assim, se ao invés de murmurarmos, nós cantarmos, né? Ao invés de murmurar, nós cantarmos, nós receberemos a vitória. E tem a parte inicial dele lá, fala assim que se muitos cristãos costumam murmurar, por isso os cristãos estão passando por dificuldades, estão enfrentando dificuldades. Depois vocês olhem lá na harpa cristã, o hino 302, para nós aprendermos a não resmungarmos e a não nos queixarmos. Podemos falar com Deus as nossas dificuldades. Podemos sim falar com Deus, mas reclamar, murmurar, não tem validade alguma. A próxima mentalidade do deserto é assim: não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente. Ou seja, nós estamos vivendo uma cultura imediatista. É agora, eu não posso esperar. Tanto é que se você chega numa fila de banco e demora mais que 15 minutos, você já entra falando com o banco, olha, vou reclamar a situação porque os direitos, fala que o cidadão, o consumidor, ele pode esperar no máximo 15 minutos na fila do banco. Olha o quanto nós somos imediatistas. Você dá um enter aqui, se ele não for, você dá tanto enter que quando ele aparece lá 1000 janelas. Mas quem abriu essas 1000 janelas? Você mesma, não foi? Porque nós somos imediatistas. E essa mentalidade de deserto, ela tem que sair da nossa vida. Nós não podemos continuar com essa mentalidade. Nós precisamos saber qual é a mentalidade que Deus tem para nós. Qual é a mentalidade que o próprio Deus nos ensinou. E hoje, dando continuidade, a sexta mentalidade de deserto é assim: meu comportamento pode estar errado, mas a culpa não é minha. A culpa foi do meu pai, da minha mãe, a culpa foi daqueles que me machucaram, a culpa foi daqueles que fizeram isso ou aquilo comigo. E isso é o que mais nós ouvimos a nível de gabinete. Não é verdade? Quem trabalha com aconselhamento ou na área da psicologia vai saber exatamente sobre isso. Todo mundo é culpado, de menos eu. E é uma coisa assim tão fácil para nós
a gente sempre vai procurar alguém para colocar a culpa daquilo que está acontecendo de errado na nossa vida. Se tem alguém culpado, que não seja eu. Eu não. Imagina, eu sou vítima da situação. A vitimação é algo que nós não podemos sustentar como pessoa. Porque a vitimação, ela não te leva a nada, a não ser para baixo mesmo. Nós precisamos levantar o nosso olhar. Nós precisamos de estar olhando para frente. Nós não podemos fazer como lá no início, lá no Jardim do Éden. Lá no princípio de tudo, meninas. Adão falou, olha, Senhor, foi a mulher que você me deu. Jogou a culpa na mulher. A mulher, Senhor, foi a serpente que conversou comigo. E a serpente não tinha ninguém para jogar a culpa. Está até hoje comendo o pó da terra, não é verdade? Mas a cadeia de culpa continua até hoje, sobre a minha vida e sobre a sua. E se eu e você não tomarmos cuidado, como cristãos, nós estamos utilizando essa cadeia de culpabilidade e fazendo com que haja extensão do pecado sobre nós. Porque quando eu assumo a minha responsabilidade, aí sim eu posso trabalhar a culpa, o meu erro. Qual é a minha parcela de culpa dentro desse processo? Qual é a minha parcela de culpa? Todos nós temos a nossa parcela. E tem uma lição muito boa nesse livro que a gente ministra, que eu quero ler aqui para vocês. Ele fala assim, que quando nós vamos dar uma olhada para nós mesmos, nós vamos ver que em muitos casos foi nós mesmos que demos continuidade à destruição iniciada por outras pessoas. Eu falei, isso aqui é a mais pura verdade. O inimigo, claro, que utiliza, como a própria escritora Joyce Meyer e tantos outros testemunhos que nós já vimos, a Danise Campos e tantos outros, quando ela fala da vida, da forma como elas foram criadas, a gente vê o sofrimento dessas pessoas, mas elas não permitiram que o sofrimento, elas não permitiram que a destruição iniciada lá na infância continuasse sendo desculpas para que ela continuasse agindo mal até hoje. Eu gosto da parte do testemunho da pastora Cássia, quando ela falava assim, que tudo que acontecia com ela e que ela tinha que reconhecer o seu erro, ela falava assim, essa é a natureza do meu pai. Essa é a natureza do meu pai. Eu faço assim porque meu pai era desse jeito e eu herdei essa natureza dele. Até que um dia o Espírito Santo teve uma conversinha assim boa, né? Uma conversinha assim bem legal, quando ele falou assim, até quando você vai utilizar a desculpa de que foi do seu pai? Assuma a sua parte. Então, essas lições aqui, elas são para nos mostrar a nossa parte de responsabilidade que eu e você devemos assumir da vida que nós estamos. Se nós estamos vivendo a vida que estamos hoje, é porque nós consentimos. Outro dia, conversando com uma pessoa no gabinete, e a primeira vez que ela chegou, contou toda a história dos maus tratos que o marido fazia com ela, com gritarias, com xingamentos. E aquilo foi se repetindo tantas vezes, no primeiro, no segundo, no terceiro atendimento, que eu cheguei a falar para ela assim, olha, eu estou convencida de que seu marido está com a razão. O sangue de Jesus tem poder, vou juntar minhas coisas, vou embora. Falei, pode ir embora se você quiser. Como que a senhora, uma pastora, tem coragem? A senhora sabe que eu não sou essa pessoa? Eu falei, é verdade. Eu sei que você não é essa pessoa. Mas você aceita ele falar isso para você? Se você aceita ele fazer esse tipo de xingamento com você, se você aceita ele falar esse tipo de fala com você, é porque você concorda com ele.
Agora, o dia que você se posicionar, torna-se diferente. No início do nosso casamento, tudo é adaptação, né? Lá em casa, eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe, nem minha mãe com meu pai, nem nós entre irmãos, nunca. E um dia lá, eu acho que eu atazanei muito o Roberto. Então, para mim, eu fui ensinada da maneira assim, roupa nova a gente não usa em casa. Porque a gente tinha pouco, então o pouco que a gente tinha, que era novo, a gente usava para ir para a igreja, ou para sair, alguma coisa assim. E ele estava usando uma bermuda nova para lavar a caminhonete, né? Aí eu estou lá, meu bem, vai tirar essa caminhonete, vai tirar essa bermuda, né? Vai sujar, vai manchar, é uma bermuda tão bonita. E acho que atazanei tanto ele, que ele de tanta raiva, e ele não falava nada, até ele, cala a boca! Ele veio aquele susto assim, nunca ninguém tinha gritado comigo, misericórdia. Mandar eu calar a boca, nós éramos recém-casados, misericórdia. Corri lá para dentro, fiquei lá dentro de casa, arrumando as coisas que tinha lá que arrumar. E depois, quando ele voltou para dentro de casa, que já tinha passado tudo, para ele já tinha esquecido. Para mim, não. Tinha um caso muito sério que a gente precisava de resolver. E aí, naquele momento que tinha passado, então ele estava tranquilo, eu perguntei se nós podíamos conversar. Aí entra também a forma como nós vamos falar com o nosso marido. Se ele está nervoso, eu vou expor um problema na hora que ele está nervoso, aí que a coisa vai arrebentar de vez, não é verdade? Então, a gente tem que ser prudente, a gente tem que ser assim, ponderada para poder falar. Apesar de ter sido, né, agredida ali, eu me senti agredida, espantei, misericórdia, nunca vi esse homem gritar, nunca gritou comigo, né? Então, eu falei com ele, eu falei, olha, eu nunca vi esse tipo de comportamento no meu pai e na minha mãe, nem na minha casa, na minha casa lá dos meus pais. E jamais quero que esse comportamento seja padrão para a nossa casa. Nunca. Por favor, nunca mais repita essa forma de tratamento comigo. Aí ele foi também na contrapartida, né? Olha, tudo bem. Mas então, quando você falar, fala uma vez, é o suficiente, eu sou adulta, eu sei. Aí fez aquele relatório todo. Então, a gente vai o quê? Se moldando, a gente vai se adequando para a vida. Porque nós não podemos permitir essa forma de tratamento. Por quê? Porque a culpa, ela jogava a culpa só no marido, mas ela também nunca assumiu o seu ponto de responsabilidade. Aí eu falei com ela, falei, olha, se você aceita ele falar, é porque você concorda com ele. Agora, a partir do momento em que você está tendo um relacionamento com esse indivíduo e ele te trata assim, o dia que ele casar com você, vai ser a mesma coisa, o casamento não vai mudar ele, vai mudar sim, o contrário, vai ser pior. Então, você assume um posicionamento, ou ele muda ou você sai do relacionamento, porque se você continuar nesse relacionamento, você está assinando embaixo, eu aceito esse tipo de comportamento. Existem todos os tipos de comportamento, quem aceita ou não somos nós. Então, nós precisamos de saber que a culpa tanto é minha, quanto do outro também. E essa relutância em que nós temos de assumir a responsabilidade pelas nossas ações, colocando sempre a culpa no outro, ela vai ter um sério problema na nossa vida, sabe por quê? A mentalidade de deserto, ela nos mantém no deserto. A mentalidade de deserto não nos tira do deserto, de forma alguma. A mentalidade de deserto, ela vai nos manter presa ao deserto. E nós precisamos de saber que nós, passando pelo deserto, a nossa mentalidade, como eu falei, ela tem que estar em Canaã, a terra prometida, pois assim nós vamos passar mais rapidamente. E a partir do momento que eu parar de culpar e que eu assumir as responsabilidades das minhas falhas também, então, nós vamos estar dando um passo à frente.
E esse passo à frente, ele precisa de ser mantido através de uma mentalidade moldada pela ação do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás, ele trabalha afinco em nossa mente, construindo fortaleza que nos impede de enfrentar a verdade. Porque ele sabe que a verdade nos liberta. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos de ir além disso. Nós precisamos de falar a verdade uns com os outros e não apenas usar máscaras para os momentos que forem interessantes para a minha vida e para a sua vida. Ou então responder satisfatoriamente apenas no momento em que for para mim legal. Caso contrário, nós fazemos uma lista de pessoas que são culpadas das nossas mazelas. A lista do se, a lista do mais. Aí eu coloquei aqui: qual tem sido a sua lista de desculpa por estar agindo dessa forma? Qual tem sido? Qual é a realidade a seu respeito? Porque nós temos muitas listas que nós culpamos pessoas do mal que sofremos. E a gente só fica nessa lista das pessoas que nos fizeram mal. Quem de nós já fez uma lista do mal que nós fizemos a outras pessoas? Quem aqui? Ninguém. Nenhuma de nós. A não ser que você já fez algum curso que te faz fazer essa listagem das pessoas que você tem culpa no cartório e que você tem que ir lá pedir perdão. Caso contrário, de nenhum de nós fazemos. Nós temos uma lista só dos culpados do mal que nós sofremos. Nós queremos azeite para o nosso umbigo, mas clamamos fogo para o umbigo dos outros. E nós precisamos de olhar para nós. Não é? Nos nossos relacionamentos, se o meu marido não pontua a minha chatice com ele, que é pouquinha, a pastora Cássia quase não me conhece, quase nada, eu jamais saberia que eu estava extrapolando o limite dele. Então, nós temos que reconhecer que o outro também tem limites e que muitas das vezes nós ferimos. Um outro dia, há um tempo agora, pouco tempo recente, nós temos 34 anos de casados. E a gente enfrenta a situação até hoje, não é verdade? E aí eu estou lá discutindo uma questão que eu achava que ele tinha extrapolado comigo e tal, e não estava certo aquele comportamento. Aí ele falou assim: e você acha que as suas palavras também não me ferem? Aí eu falei: opa, qual palavra te feriu, meu marido? Eu não sei, são tantas. Não é? Porque a gente, quando começa a falar, a gente vira uma metralhadora, não é verdade? Então, nós precisamos de parar e ouvir. Porque quem vai poder passar essa lista para nós e nos ajudar a fazer essa lista é o nosso cônjuge. É o nosso cônjuge. Caso contrário, nós não estaremos sendo verdadeiros no nosso íntimo. A palavra de Deus não diz: falai a verdade cada um uns com os outros? E nós não somos. Nós somos verdadeiros para falar a respeito de nós, só, bonitinho. O que nos favorece? Mas o que é depreciativo ao nosso respeito, nenhum de nós falamos, nem pensamos. E essas lições, gente, eu costumo avaliar cada uma delas de uma maneira assim. Cada lição dessa não é uma lição para nos decepcionar, para nos dizer o quanto estamos longe de alcançarmos o alvo proposto. Não. Cada lição dessa, ela vai mostrar que tem coisas que a gente está legal, tem coisas que a gente está no caminho certo, tem coisas que a gente está mais ou menos, tem coisa que a gente está despencando e tem coisas que a gente já despencou há muito tempo. Não é verdade? E também coisas que nós ainda desconhecemos, que ainda está por acontecer e que nem eu sei o meu comportamento diante daquela situação, porque é uma situação que eu nunca vivi, eu não sei dizer qual é o meu comportamento. Eu posso imaginar a respeito de,
mas se eu nunca vivi, eu não sei dizer qual é a minha forma de comportamento. Então, nós precisamos da ajuda dos nossos cônjuges para poder nós estarmos fazendo essa listagem e nos autoajudando a olhar para nós mesmos. Eu gosto do espelho. O espelho mostra a beleza, mas também mostra a imperfeição. Assim como essas lições mostram em que estamos caminhando certo, mas mostra também em que estamos caminhando errado. E naquilo que nós estamos caminhando errado, nós precisamos refazer. Nós precisamos limpar. Uma vez nós tivemos uma ministração do pastor Josué, casamento, uma viagem para toda a vida, e ele falou sobre a caca, né? A caca. É no bigode, no nariz. Ele falou assim que a única pessoa que tem coragem de falar sobre uma caca no nariz é o seu cônjuge, ou no máximo o seu amigo, muito amigo mesmo. Caso contrário, todo mundo cala e fica só vendo a feiura, não é? Então, nós precisamos de amigos que vai mostrar para nós o que há de errado, o que nós precisamos de fazer para poder corrigir os nossos erros e mudarmos a nossa posição, para que nós possamos viver a verdade. E começarmos a fazer essa lista, em que temos acertado e em que não temos acertado, para que nós possamos estarmos mais na presença de Deus do que na presença do diabo. É muito claro. Só tem duas posições: ou somos trevas ou somos luz. E quando nós não temos o conhecimento da palavra, nós gastamos os anos da nossa vida caminhando na escuridão. E muitas das vezes, mesmo conhecendo a palavra, nós não permitimos que essa palavra seja luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós rejeitamos. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter um enfrentamento da situação. Eu preciso falar a verdade. E eu não estou disposta a falar a verdade. Porque falar a verdade vai doer. Falar a verdade vai ter que ter um enfrentamento dessa verdade. E nós não temos essa disposição. E nós precisamos dessa disposição. A palavra do Senhor lá em Provérbios, ela fala assim: todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Alcança a misericórdia para a salvação, mas continua doente. A continuidade desse versículo foi lá em Tiago 5, 17 ou 16, se não me engano, quando a palavra do Senhor nos diz assim: confessai, falai as vossas culpas, os vossos pecados, as vossas mazelas, as vossas verdades, as vossas mentiras, confessai uns aos outros para que vocês sejam curados, e orai uns pelos outros, porque muito pode em sua eficácia a oração do justo. Amém, gente? Se queremos ser curados, esse é o caminho. Eu e você precisamos falar a verdade. Sabe por quê? A confissão, ela precede o perdão. Sem confissão, não tem perdão. Como eu vou ser perdoada se eu não confessar? Então, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, porque assim nós seremos curados. Que é o que faz aqui. Primeiro vem a palavra que se fala para todos, e depois, nos pequenos grupos, cada um de nós temos a oportunidade de falar. E ali tem pessoas comprometidas com a verdade, que vai ouvir o que você está falando e que vai levar o que você está falando direto ao trono do Pai. Porque nós não somos justificados pelas nossas desculpas. Não somos. Nunca. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que as nossas justificativas não passam de trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície, meninas? Esse trapo de imundície, ele está relacionado ao pano, né, porque na época não existia absorvente,
né? Então, ao pano que as mulheres usavam no período menstrual. Então, imagina, um pano que foi acolhido, não podia ser lavado, ele teria que ser desprezado, ele teria que ser enterrado. Então, o trapo de imundícia é aquilo que está apodrecido, cheio de bicho, e sangue cheira, não cheira? Cheirinho bom, não cheira o sangue? Misericórdia. Então, quando você for justificar qualquer coisa, saiba que Deus está falando para nós igual a gente fala para a criança. Quando a criança faz titica, o que a gente fala para ele? Está fedendo, fez titica. Não fez, mamãe, não fez. Fez titica, está fedendo, não fez. Aí você põe a mão e fala, está cheio de titica. E ensina para essa criança que está sujo. E vai lá, lava 1, 2, 10 mil vezes que for necessário, até esse filho aprender. E nós, diante de Deus, como é que estamos? Apresentando as nossas justificativas, e Deus está lá do céu falando, está fedendo, minha filha, está fedendo. Não adianta. Não adianta, nós não somos justificados pelas nossas justificativas. As nossas justificativas, elas são cadeias que nos prendem lá no deserto. Mais tempo ainda, vai dar mais uma volta. Está pouco tempo ainda, gastou pouca sola do seu sapato, vai sofrer mais um pouquinho, por escolha sua mesma, por escolha nossa. Por Deus, Ele nos pegaria e nos colocaria lá. É a vontade dEle, mas Ele espera que nós venhamos escolher o que é verdadeiro. Por isso nós passamos por esse deserto. Nós somos justificados apenas pelo sangue de Jesus e não pelas nossas desculpas. Amém, meninas? É o sangue de Jesus que nos justifica, que nos purifica, né, de toda a imundície, de todo o pecado. Então, para isso, sejamos verdadeiras. A verdade, ela é a luz. Ela é a luz. Então, nós precisamos dessa verdade. E nós não podemos usar as desculpas. Nós devemos falar a verdade. Simplesmente assim. Simples assim. Fale a verdade uns com os outros. E não permita essa cadeia maligna te prender. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele mandaria, né, o Consolador, o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, ele estando em nós, nós vamos falar a verdade. Agora, nós não podemos ocupar as duas coisas. Ou falamos a verdade e somos usada pelo Espírito da Verdade, ou falamos a mentira e somos usadas pelo pai da mentira. Ou falamos a verdade e temos o poder, ou então utilizamos a mentira e seremos então, receberemos como consequência da nossa atitude o fracasso, a derrota. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Isso é o que é a verdade a respeito do que eu e você temos que enfrentar. Porque não tem como a pessoa que diz ser cristão, ser conhecedora, praticante da verdade, continuar na mentira. Então, aquilo que nós falamos que somos aqui, nós temos que ser lá dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, em todas as áreas, na nossa profissão, em tudo o que fizermos, nós precisamos de dar continuidade a essa verdade. Nós, de todas as formas, precisamos, em Cristo Jesus, sair dessa mentalidade que nos mantém em escravidão. Isso é uma decisão que eu e você tomamos. Nenhum anjo pode tomar essa decisão por nós. Deus não pode tomar essa decisão por nós. Deus espera que eu e você tomemos essa decisão e nos posicionemos a respeito de uma vida e de uma nova mentalidade. O capítulo 22, ele vai dizer assim: a minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo, porque a minha vida é tão infeliz. Cada desculpa que nós damos para nós mesmos, nós afundamos mais ainda na autopiedade.
É aqui que eu gostaria de falar, quando ele diz assim: você pode ser lamentável ou cheia do poder, mas você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu vivo lá na lamúria, ou eu escolho ser cheia do poder de Deus. Então, eu creio que nós estamos falando aqui a um grupo de mulheres que escolheram ser cheia do poder de Deus. Amém? Porque quando nós passamos por alguma decepção e nós não conseguimos entender o que Deus está querendo trabalhar em nossa vida e nós entramos lá pela vitimação, eu achei legal essa última frase que diz assim, que nós acolhemos certos demônios de autopiedade e isso nos impede de andar em poder. Porque o diabo, quando nós nos decepcionamos, ele vai fazer uma lista daquilo que foi maltrato para a nossa vida, daquilo que foi ruim, do que a pessoa falou, que foi de fato detonador com a sua pessoa, com a sua autoestima. Ele vai soprar ele vai cochichar isso no seu ouvido durante todo o tempo. E aí, quando você dá ouvido a isso, aí você entra na autopiedade. Coitadinha de mim, eu sou de fato infeliz, eu não consigo vencer na vida. Bem que meu irmão tinha razão quando ele falou que a vida de todo mundo progrediu de menos a minha. Entenderam? Por quê? Porque a pessoa entra na autocomiseração. Ela vai se depreciar diante da circunstância e não tomando posse daquilo que Deus falou que ela era. Meu Deus, nós podemos passar por dificuldades, mas que momento Deus falou que nos desampararia? Fala, gente, quando? Nunca. Pelo contrário, ele falou assim, olha, ainda que uma mãe, ou seja, quase impossível, uma mãe possa esquecer do filho que ela amamentou, contudo, se isso ainda acontecer, a mãe esquecer do filho que ela amamentou, eu jamais me esquecerei de você. Amém, meninas? Então, é nessa palavra que nós devemos nos firmar, e não nas palavras que nos fazem estar lá embaixo, sabe? E ficar só apenas pensando na minha vida, naquilo que eu sou, na depreciação. E o que é que Deus tem para você? Aí, outro dia, atendendo uma pessoa, ela falou, não, mas eu sou feliz, eu sou brilhante, eu sou onde eu estou, todo mundo fala que eu sou alegria e tal. Eu falei, ótimo. E quando você bate a cabeça no travesseiro, você tem alegria? Uai, pastora, nunca pensei nisso. Falei, pois é essa alegria que Deus está falando. Cadê a nossa alegria? Não de sermos fantasiosos, como aquele filme, tem o livro, e até passou o filme A Vida é Bela, né? Onde tudo era flores, estava passando lá com o guarda, mas era um soldadinho, falando uma mentira para o filho cresceu, vendo aquela mentira até que o pai morreu, e aí pronto. O mundo não era colorido como ele imaginava, muito pelo contrário. O filho teve que enfrentar uma verdade que nunca foi falada para ele. Então, nós não estamos falando de fazermos essa inverdade. Nós estamos falando de viver a verdade, sim. Nós estamos falando que a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, gente, ele é o nosso modelo maior. É ele que nós devemos olhar, é ele que nós devemos falar, é o meu alvo. Sabe, é Cristo, é ele o meu alvo. E nós precisamos a cada dia olhar para ele e falar, eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ser mais parecido com Cristo, porque assim nós seremos edificados e edificaremos a outros também. Porque quando nós vamos avaliar as nossas vidas e nós temos as nossas justificativas, a gente vai avaliar assim, tudo o que aconteceu foi de ruim para mim e hoje a causa do meu sofrimento é isso.
Mas e aquela pessoa que também nos maltratou? Qual foi a situação de vida que ela viveu? Qual é a história de vida do seu cônjuge? De onde ele veio, das raízes dele? Qual é a história de vida da família que uniu com a sua família, que é o sogro da sua filha, do seu filho e assim por diante? Qual é a história de vida deles? Cada um traz consigo a sua história de vida. E nós precisamos de olhar, avaliar a história de vida de cada um, respeitando a história de vida de cada um e trazendo em consideração que eu ainda fui alcançada pelo favor do Senhor. E que hoje nós temos a grande oportunidade de fazer com que as coisas sejam diferentes. Quando eu olho para o outro. Quando eu abro mão e falo assim, eu não posso mudar ninguém. Não posso. Eu tenho que ceder e deixar Deus agir. Quando nós moramos 2 anos em São Luís do Maranhão. Nós somos aqui de Goiânia, mas o meu esposo foi transferido pela empresa para abrir uma filial lá em São Luís do Maranhão. E lá nessa estada lá, a gente era pastor de uma igreja... Igreja Maranata, Catedral de Louvor, lá em São Luís do Maranhão. E lá nessa igreja tinha um pastor, pastor Pedro, ele falava assim, gente, se não ceder, não tem como viver. Se não ceder, o casal não vive, não continuamos juntos, né? E então, no início do nosso casamento, eu falo assim, que eu tenho uma arqui-inimiga que eu chamo de mutrama. É quadrada e fica nas salas, geralmente, e hoje tem em todos os quartos, né? Então, a televisão. Eu não fui criada com televisão. Eu fui criada na fazenda, e quando eu fui conhecer televisão, eu acho que eu já tinha 10 anos de idade, e para mim, falaram assim, vamos arrumar hoje, porque hoje nós vamos assistir televisão, um programa lá. Aí era a primeira vez que a televisão chegou na minha casa. Minha mãe comprou. Aí todo mundo arrumou, tomou banho, arrumou todo mundo limpinho, né? A casa tudo organizadinho, porque todo mundo queria ver o que passava naquela bendita televisão. Aí passou lá um programa e eu sentei lá e vi aquele negócio. Eu falei, uai, mas é só isso aí que é a televisão? É isso aí, tudo de bom. Eu falei, para mim não tem nada de bom. Saí de lá e fui brincar para o quintal, porque meu negócio era brincar em árvore, que eu fui criada em fazenda. Então, essa era a minha vida. E eu estava na fazenda, trabalhando e fazendo as coisas, na minha idade de 8 anos, e o Roberto estava diante da televisão, porque ele foi criado aqui na cidade, e eu na roça. Então, quando nós nos casamos, eu não tinha falei para ele, não quero televisão em casa. Para mim não faz falta, então pode deixar sem. Ótimo, então usamos o dinheiro para comprar outras coisas de utensílio doméstico e não tivemos televisão. E aí, eu até achei ótimo ela contar a história aqui, né, do marido dela gostar de ver coisas de esporte. O Roberto, ele gostava de ver filmes. E eu não gostava, a não ser que fosse um documentário, alguma coisa muito boa, um fato verídico, aí sim compensa a gente ver, né, para tirar alguma lição de vida. Caso contrário, não me prende mesmo. E nós começamos lá, e depois, uma época, quando chegaram os meninos, acho que foi na época do presidente Collor, sei lá, alguma coisa assim, comprou televisão, colocou lá dentro de casa. E eu pouco via televisão. E o Roberto chegava em casa e, para descansar, ligava a televisão. E eu falava, meu bem, assim, assim, espera aí. Meu bem, assim, assim, espera aí. Meu Deus do céu. Aí teve um dia, eu falei, não é possível, né? Aí peguei uma cartolina, digamos que aqui é a televisão. Aí escrevi assim, aqui em cima, uma cartolina bem grande, e a outra lá embaixo. A televisão é o meu pastor, e embaixo, e tudo me faltará. Ele chegou, ligou a televisão como sempre, não falou nada. Falei, gente, mas não é possível, eu não podia falar, porque eu já tinha falado demais, e como ele tinha pedido para parar de falar, então eu falei, agora eu vou escrever, porque quem sabe escrevendo, ele vai
desligar essa mutrama, meu Deus do céu. E não mudou nada. Por quê? Porque eu estava querendo mudar pelo meu braço, por mim mesma. E a palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. A minha glória a outrem não darei. E aí teve um dia que chegou lá em casa mais cedo um pouquinho, falei, hoje eu vou aproveitar, né? E ele chegou e ligou a televisão, eu fui lá, me arrumei e tal, e pensei, agora nós vamos ter um momento, né? E nada de chegar a esse momento. Eu falei, meu Deus, não é possível, como é que eu vou fazer para chamar a atenção desse homem, meu Deus? Aí cheguei lá na sala e entrei na frente da televisão e falei, meu bem, você não está vendo que eu estou assistindo a televisão? Chega para lá. Glória a Deus. Aí eu já saí de cena, mas já saí de cena assim com as pedras na mão. Por quê? Porque era o máximo, extrapolou o meu limite. Aí então tem que parar, conversar e tudo. Continua lá a bendita televisão, né? A mutrama, como eu digo. E de vez em quando eu assisto algumas coisas, se for muito interessante. Caso contrário, não. Eu prefiro uma boa leitura. Mas eu aprendi nesse tempo lá atrás, quando ele pediu para eu dar licença, que ao invés de escrever, eu perguntei para ele, você não viu? Eu escrevi, e aí? Ele falou, você escreveu para você, porque para mim não. A televisão não é o meu pastor. Quem é o meu pastor é Deus. Deus é o meu pastor. Se para você a televisão é e tudo tem te faltado, então você pode deixar aquela placa lá. Senão você pode tirar. Aí eu fui lá, tirei a placa, caladinha, rasguei, joguei fora. Aprendi que aquilo que eu escrevi para ele, não era para ele, era para mim mesma. Era eu. Eu que estava fazendo dela o pastor dele. E por isso estava me faltando carinho, atenção. Então era melhor eu sentar e conversar e tentar dialogar com ele, do que tentar chamar a atenção fazendo dessa forma, de forma veemente, né, até com a palavra de Deus, usando, né, distorcendo a palavra para poder fazer com que ele acordasse. E depois eu entendi que a palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar as nossas ansiedades e as nossas preocupações diante de Deus, porque a partir do momento que eu vou ceder para a ação do Espírito Santo de Deus. Eu vou permitir que o Espírito Santo de Deus faça a ação e a transformação verdadeira, porque só Deus poderia libertar se tivesse alguma dependência da televisão na vida dele, era só Deus que poderia libertá-lo. Se para mim não fazia diferença, e para ele era apenas um momento de relaxamento, ele não ficava todo o tempo, mas ele ficava um tempo bom lá descansando. E eu não queria aquilo, porque a televisão para mim não descansava, cansava, né? Então, são pontos de vista que nós temos que entender. E essa libertação, ela começou a existir a partir do momento em que eu passei a confiar em Deus, parei de falar com o meu esposo e passei a falar com o Senhor Jesus. Então, meninas, o nosso pensamento aqui, quando nós propomos essas mudanças, e que falam tantas coisas sérias e verdadeiras aqui, não é para distanciar cada uma de nós. Pelo contrário, é para que nós possamos, a partir destes passos, fazer uma reflexão para nós mesmos e começar a perguntar, Senhor, em que é que eu tenho falhado? Senhor, em que eu posso melhorar? Senhor, de que forma eu devo me comportar? De que forma essa mentalidade de deserto tem que sair da minha vida? De que forma essa mentalidade tem que deixar de ser o eixo norteador da minha vida? Eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso dessa vida abundante que só o Senhor pode dar. Amém, meninas? E é imbuídos destas qualidades, dessa vida em Deus, que eu quero convidar todas vocês a estarmos de pé e orarmos ao Senhor. Se em algum desses passos que foram colocados, alguma desta mentalidade está prendendo você no deserto, seja verdadeira com você mesma e com Deus. Ore a Deus para Deus mostrar para você o que é que tem te prendido no deserto.
Tenha coragem de perguntar para o seu cônjuge o que é que eu tenho feito que é bom e o que é que eu tenho feito que não está legal para você. Porque se eu for perguntar para mim, está tudo ótimo. Não é? Eu me amo, está excelente. Mas e para o outro? Qual é a verdade que o outro também necessita? Como disse o Roberto, você acha que suas palavras não me ferem? Ferem. E nós temos que olhar para o nosso marido e reconhecer também que eles são feridos pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. E muitas das vezes a gente fala assim, não era minha intenção te machucar. Mas no fundo você sabe que era. No fundo você sabe que aquela palavra ia maltratar, ia machucar. E você dá uma de coitadinha. Não sabia. Deus está vendo o seu pensamento. Deus está vendo a sua intenção e está falando lá de cima, está fedendo, a caca está aí, tem que tirar a caca. Então a gente tem que ser verdadeiro ao ponto de dizer, olha, eu errei, me perdoe, vamos refazer a nossa história, porque quando eu me arrependo, quando eu olho para a minha verdade, aí sim, essa confissão, ela precede o perdão. Aí somos perdoados, e quando somos perdoados, somos livres para amar e ser amadas. Amém, meninas? Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós aqui estamos, meu Deus, para colocarmos diante do Senhor a nossa vida, o nosso viver. Meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, cada uma das mulheres que aqui estão, cada uma de nós, Senhor, com as nossas imperfeições, Deus, com os nossos erros, lutando para melhorar. Meu Deus, nós colocamos o coração, a vida, a verdade de cada uma de nós que aqui estamos, meu Pai, diante do Teu altar. Meu Deus, toma a dor de cada uma dessas mulheres que está aqui. Cada uma dessas mulheres que tem sido afligida pela mentalidade de deserto. Cada uma dessas mulheres, Senhor, que tem sido, Senhor, meu Deus, atacadas, meu Deus, pelo espírito maligno que tem cochichado, ó Deus, misérias na sua mente, nas suas emoções. Paizinho, que a sua glória venha sobre cada uma que aqui está. Meu Deus, que o Senhor mostre a verdade a respeito delas, do andar na verdade, de assumir as suas responsabilidades. Meu Deus, que a sua glória venha, Senhor, meu Deus, trazendo vida, vida abundante, cura, restauração. Pai, que nós possamos ser guiados com a mentalidade de Cristo, que nós possamos, meu Deus, ser testadas sim, mas acima de ser testadas por Ti, sermos aprovadas por Ti, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada, assim nós nos colocamos na Tua presença e damos liberdade para o Espírito Santo de Deus vir e agir e nos transformar, meu Deus, a estatura de varão perfeito em Tua presença. Assim ministramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Deus abençoe a todas em Cristo Jesus.